Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Fátima de Camilo, o pessoal já me conhece, andei fazendo as outras lives. Eu estou aqui com a Sônia, psiquiatra, que está aqui comigo. Foi difícil para eu conseguir um horário para entrar no meio desse consultório, né, Sônia? Mas conseguimos, né? Consegui um horáriozinho para que ela respondesse as questões para vocês, tá? Então, eu consegui essas questões, algumas eu peguei pelo e-mail, outras foi pela pesquisa que eu fiz sobre ansiedade. Tá ok? Então, a gente vai estar respondendo para vocês. E, assim, eu sei que aparecem questões que vão aparecer aqui, né, na live. Algumas a gente pode até conseguir responder. Opa, já entrou mais uma pessoa aí para ouvir a gente. E aí, algumas não vai dar para a gente responder agora online, mas a gente vai estar respondendo para cada um à medida que vocês forem perguntando aqui, tá ok? Eu também deixei no título o da apresentação e também deixei o zap da Sônia, psiquiatra, só que consta lá no título psiquiatra. E para mim, psicóloga, e o contato também pelo zap, caso vocês queiram se comunicar, perguntar alguma coisa. Qual que é o objetivo das lives? Eu já fiz algumas anteriores, né, sobre a síndrome do pânico, e agora a gente está fazendo sobre as dúvidas. O pessoal pergunta muita coisa, e a intenção é o quê? Ajudar essas pessoas, né, esclarecer as dúvidas, para saberem pelo menos um pouquinho o que fazer com isso. Apesar que o tratamento, né, não escapa, porque tem a psiquiatria que precisa procurar, e tem também o psicólogo, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazendo as perguntas e aí vocês vão ficando atentos. Eu gostaria, assim, de o pessoal dissesse se está me ouvindo bem, ouvindo a Sônia. Vamos lá. Então, vamos para a primeira questão. Então, tem uma pessoa que disse aqui: sinto muito calor quando eu estou ansiosa. O que eu faço para melhorar? Embora aqui ela não está dizendo que é propriamente síndrome do pânico, acho que se trata mais de ansiedade, sim, né, Sônia? Que a ansiedade, na verdade, tem muitos sintomas físicos, né? As pessoas podem sentir diferentes sensações, até por próprio mecanismo da ansiedade, né? Que a pessoa parece que vai enfrentar uma situação de perigo, e tudo isso leva a uma questão de liberação de hormônios, adrenalina, cortisol, e esses hormônios acabam provocando muitos sintomas físicos. Algumas pessoas se queixam ou de sudorese, quer dizer, suor excessivo, calor excessivo, frio, tontura, dor de barriga, vontade de ir ao banheiro, de evacuar ou de urinar. Então, cada pessoa vai ter dentro dos seus sintomas uma característica física mais importante. Nesse caso, pode ser o calor, pode ser o suor, né? Ela pergunta como melhorar, né? Como é que ela pode fazer para amenizar, Sônia, esses sintomas? Os sintomas não dá para amenizar porque ele faz parte do quadro de ansiedade. Então, teria que o tratamento ou a melhora seria o conjunto do tratamento. O tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterápico. E uma coisa que funciona muito na crise de ansiedade é a respiração. Então, controlar a respiração. A base da ansiedade, o início da ansiedade, ela vem com o descontrole da respiração. Aquela respiração que a gente chama de cachorrinho, né? Uma respiração curta. E essa respiração acaba provocando a maioria dos sintomas que as pessoas se queixam. Então, se estiver numa crise de ansiedade, ou se estiver com essa crise de calor, suor, tentar procurar respirar mais pausadamente, mais profundamente, e provavelmente isso ajudará a melhorar o sintoma que você está sentindo nesse momento. Certo. Aí tem uma outra questão, que é qual é a diferença entre estar ansioso e estar deprimido? Então, a depressão é um estado de humor, né? Uma sensação que a pessoa tem de não estar feliz, estar triste, estar sem motivação, muitas vezes perde o sono, não tem vontade de comer. É uma sensação ligada ao humor de tristeza. A ansiedade, normalmente ela acompanha a depressão. A gente fala normalmente que as pessoas vêm de mãos juntas, né? De mãozinhas dadas, a depressão, mas a ansiedade.
E a ansiedade é essa sensação de desconforto, uma sensação de que algo ruim vai acontecer, a sensação de que o organismo não está bem, que você está meio doente, que você vai ter uma gripe, um derrame, uma sensação, então, mais física, né, de uma sensação de mal-estar. Então, não é, elas, apesar de elas virem juntas, elas normalmente, a depressão é mais ligada ao humor e a ansiedade é mais ligada aos medos, aos temores, às situações de desconforto, tanto físicos como emocional. Ok. Aqui estou vendo a Leila, está lembrando aqui na transmissão. Será que a Leila está nos ouvindo bem? Precisa só um teste de som, né? Sim. Uma outra questão, posso ficar dependente do antidepressivo o resto da vida? Essa é uma questão muito comum, a maioria dos pacientes questionam isso. Será que é uma medicação que eu vou ter que usar para o resto da vida? Como é que é isso? Na verdade, a depressão é uma condição crônica, mas que depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma crise só de depressão, nunca mais tem outra. Tem pessoas que vão ter uma, depois de 3, 4 anos, 5 anos vão ter outra. Tem pessoas que vão ter depressões recorrentes, mais de uma. Então, para cada tipo de depressão, cada tipo de apresentação, você vai ter um tratamento. Os antidepressivos são medicamentos muito seguros, principalmente modernos, né? Os medicamentos atuais, eles são extremamente seguros. Então, na verdade, não causam dependência. Eles não causam dependência. A questão é que, às vezes, as pessoas vão ter que usar por um tempo prolongado por conta da depressão e não por conta da medicação ser uma medicação que leva à dependência, né? Depende do estado dela, né? Então, por exemplo, uma pessoa que, em geral, tem um protocolo, a gente trata a depressão por 12 meses, 14 Sim. meses, e suspende essa medicação. E quando suspende, não tem problema, não tem dependência, como, por exemplo, uma medicação para dormir, uma medicação, um calmante, que são medicações potencialmente que causam dependência. Então, essa é uma pergunta frequente, a resposta é não, os antidepressivos não causam dependência, mas você pode ter que usar por 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 2 anos, mas não por conta da dependência, por conta do estado clínico da depressão. E eu acho que é a mesma pessoa? Não, é uma outra pessoa que pergunta assim, a quem devo procurar, a pessoa mais indicada, o médico, né? É o psiquiatra ou o neurologista? Tem pessoas que me falam de procurar um neurologista. É correto também, Sônia? Não, na verdade é o seguinte, ainda os psiquiatras ainda levam uma má fama, né? Ainda são alvo de preconceito que vem mudando, né? Ao longo desses anos todos, vem mudando. Mas ainda falar que é o psiquiatra, muitas vezes as pessoas não acham, não gostam de falar isso. Mas o médico para procurar é o psiquiatra. É o neurologista, apesar de ele ter o conhecimento do cérebro e ser uma pessoa com possibilidades de cuidar, a especialidade é outra, não é a mesma do psiquiatra. O neurologista cuida de alterações cerebrais, tipo convulsão, né, epilepsia, tumores, doenças degenerativas, Alzheimer. E o psiquiatra cuida das emoções, então da depressão, da ansiedade, dos transtornos mentais. Então, quem tem uma depressão ou uma ansiedade, o interessante é procurar um psiquiatra que tenha uma formação boa, que possa fazer o diagnóstico do tratamento. Então, eu sempre reforço mesmo para o pessoal, né, que a especialidade dos transtornos mentais é o psiquiatra, né? Sim. Então, eu acho que quem tem dúvida, aí está aí a resposta. Uma outra questão que fizeram aqui, TAG é transtorno de ansiedade generalizada, né? E síndrome do pânico tem cura? Quanto tempo precisarei de tratamento? Então, é sinal que a pessoa deve ter os dois, né? Na verdade, a transtorno de ansiedade generalizada é um tipo de ansiedade, uma forma de ansiedade se expressar, que é uma pessoa que está preocupada o tempo inteiro se questionando se vai dar certo, se vai acontecer alguma coisa. E o transtorno do pânico são quadros de ansiedade aguda. A pessoa está conversando, de repente ela tem uma crise de ansiedade, e parece que vai morrer, parece que vai precisar ir para o hospital. Cura, quando a gente fala em cura em transtornos mentais, é meio complicado, tem controle, né? Porque as pessoas
Por exemplo, a ansiedade é uma coisa que faz parte da vida das pessoas. Não tem como eu falar, eu vou tirar a sua ansiedade. Claro, aí né? não, né? Não tem como. Tem que ter. Tem que ter. Não vira um morto-vivo. Tem os homens da caverna. Nós só chegamos no nosso estamos com ansiedade. Existe, né? Claro. Para a sobrevivência, Para a preservação, né? motivação e tudo isso. É diferente, por exemplo, do transtorno depressivo, em que a depressão não faz parte do esperado para as pessoas. Então, a gente trata a depressão para retirar esse sintoma. Então, a ansiedade, na verdade, ela não é que ela tem cura, ela tem controle e com medicações atuais, atualmente tem medicações muito boas, e é fundamental nos transtornos ansiosos o tratamento psicoterápico. Né? E eu falo que é um combo, que é o tratamento medicamentoso, a parte, vamos dizer, da terapia, treinar a respiração e exercício físico, né? São muito importantes no tratamento da ansiedade. Tanto um quanto o outro, então, eu não posso afirmar que ele tem cura, o transtorno do pânico ou ansiedade. Não, porque a cura seria se você não tem ansiedade, isso é impossível. Tá. Né? Nós não podemos tirar a ansiedade das pessoas. A gente traz a ansiedade para um nível, um patamar de controle, equilibrado, e pede para que essas pessoas façam exercícios respiratórios, práticas de exercício físico, para quando elas têm uma crise, elas saibam controlá-las. Uma outra questão, Sônia, que tem aqui é assim, os remédios auxiliam temporariamente ou ajudam a longo prazo? E aí ele colocou entre parênteses, eu faço o tratamento há 2 anos e mesmo com uma melhora, as crises não cessam. Na verdade, tem que saber a que remédios, a que medicamentos estão se referindo. O tratamento da ansiedade é feito basicamente com antidepressivos, apesar do antidepressivo ser para depressão, o tratamento da ansiedade é com essas mesmas medicações, que são medicações seguras, como eu falei, não levam à dependência, então tem pouca interação com outros medicamentos, então é um remédio mais seguro. Então, esses remédios, eles não levam à dependência, e são medicamentos que têm que ser usados por um prazo aí de, como eu falei, 14 meses, no máximo 2 anos, né? Associado à terapia, ao exercício físico e treino de respiração. Mas os remédios chamados calmantes, popularmente chamados calmantes, são os benzodiazepínicos, esses levam à dependência e esses são só sintomáticos. Eles só vão tirar a pessoa da crise naquele momento. Então, nós temos, quando a gente fala no que vai, se é um tratamento mesmo ou se ele é só sintomático, vai depender de que classe de remédio está sendo utilizado. O fato de você usar a medicação por 2 anos e não ter as crises completamente controladas, pode ser uma necessidade de um ajuste dessa medicação, uma questão, não sei se está fazendo terapia ou não, está fazendo treino de respiração ou não. Eu acho que rever, né, essas questões, provavelmente essa pessoa vai ter um controle mais completo das crises. Né? É possível cessar, então, as crises com o medicamento? Agora, tem uma questão, assim, quem tem realmente um quadro de síndrome de pânico, nós temos uma coisa chamada de memória emocional, nosso corpo tem uma memória. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa está controlada do quadro do pânico, mas enfrenta uma situação de estresse, perdeu o emprego, foi assaltado. Depende do que acontece. E aí tem um escape da ansiedade, porque é o que eu falei, a ansiedade a gente não tira, a gente só controla, né? Então pode ter um escape, mas que se espera que aquelas crises constantes e fortes, elas realmente estejam controladas. Oi, Adriana, boa noite. A Adriana está nos fazendo uma pergunta, olha, desvenlafaxina é uma medicação boa? Sim, ela é uma medicação nova, né, mais recente, né, ela faz parte do que a gente chama dos antidepressivos duais, porque eles atingem, eles vão atuar, né, em sistemas diferentes responsáveis pela melhora, então, da depressão e da ansiedade. Sim, é uma medicação interessante, moderna. Eu até digo, eu não sei se está correto, porque é a tua área, né? Falo, olha, gente, para cada um tem um medicamento diferente. Não é igual o Cibalena, que serve para dor de cabeça para todo mundo. Para cada um é uma reação. Na verdade, eu acho que sim. Então, completando, indo um pouco mais a fundo na resposta, né, Fátima, eu acho assim, na verdade, os antidepressivos todos têm a maioria deles tem uma eficácia muito boa.
O que vai diferir, o que vai diferenciar um medicamento do outro, é muitos efeitos colaterais, né? Tá. Perfil dos efeitos colaterais. Então, tem medicamentos muito bons, mas que engordam. Então, você está mais com uma pessoa mais magra. Uma pessoa muito magra, você está que possa engordar um pouquinho. Então, a gente vai mais nesse perfil do que propriamente dizer que um é diferente do outro, que um é muito melhor que o outro. Entendi. Tem até uma pergunta que fizeram, a paroxetina faz engordar? Então, sim, ele é um remédio um medicamento excelente, mas mais antigo. E com isso ele tem um perfil realmente de aumentar o peso. E por isso que eu falei, tem que escolher para quem você vai dar essa medicação. Não dá para dar para um gordinho uma medicação que engorda. Mas se for a única medicação a que ele responder, você pede para ele fazer um exercício, uma dieta, uma outra coisa, medica com paroxetina, por exemplo. Né? Certo. Pessoal, olha, só repetindo, né? Eu deixei no título do Zap o telefone da clínica da Sônia, psiquiatra, para vocês passarem Zap posteriormente, caso tenha alguma dúvida. Essa live vai ficar gravada e vocês podem mandando perguntas depois, tá ok? Tanto para mim também, lá consta psicólogo, é meu telefone, e psiquiatra, o telefone da Sônia. Vamos lá, tem aqui uma pergunta, tem me ensinando? Tá. A Márcia, né? Márcia Vilar está falando que tem me sentido bem. Então, ela deve estar falando do medicamento. Uma outra questão sobre ansiedade, eu não sei se eu já fiz essa pergunta, né? O que posso fazer para melhorar? Então, a ansiedade é aquilo que eu falei, que é um combo, né? Que é uma questão de você, primeiro, ter um diagnóstico correto, uma medicação que seja adequada ao quadro. A psicoterapia é fundamental, treino de respiração e exercício físico. Isso eu acho que eu brinco com o combo que precisa ser feito, e acho que a ansiedade que realmente ela fez um controle muito bom. Agora, eu acho que também é assim, né? Se for uma ansiedade que não chega a ser diagnosticado como transtorno do pânico, uma ansiedade simples, e de repente a pessoa fica aflita, né, para resolver, talvez um tratamento só com psicoterapia seja suficiente. Então, né? Na verdade, muitas vezes, quadros mais leves, a psicoterapia está indicada. Né? É que assim, o psiquiatra só vê aqueles casos que que muitas vezes já foram até indicados pelo próprio psicólogo que caminha para a gente. Entendo. Então, o que vem para a gente, normalmente, são quadros mais graves. Mas, lógico, se for um quadro mais situacional, um quadro onde a pessoa tem a capacidade de colaborar mais com o tratamento, pode-se tentar inicialmente com a psicoterapia, ela consegue, até para ver como que ela consegue resolver as situações. Só que não precisa sofrer, né? Se estiver sofrendo muito, é melhor. Tem gente, Sônia, que acaba resolvendo as situações e fica tão afobada e aflita, ela pode encarar a vida de uma outra forma, né? Sim. A gente está falando de, na verdade, o que eu estou entendendo, Fátima, é casos mais graves. A síndrome do pânico grave, a pessoa não consegue, mesmo com a medicação, né? Até tem uma pergunta aí que fala que está no 7º dia, né? Isso, a Márcia, Adriana. Ainda estou no 7º dia, ainda ocorre crise. Então, por conta disso, porque aí que eu acho que é interessante o casamento da psicoterapia com a medicação. Certo. Porque as medicações, elas levam, às vezes, 15 dias para fazer efeito, né? Então, é normal estar no 7º dia da medicação, mas ainda ter crise. E aí, a psicoterapia, o treino de respiração vai ajudar muito nessa fase, né? Certo. Então, é importante isso. Aí tem uma outra questão, assim, gostaria de saber se você tem dica de algum exercício para tranquilizar a mente de pensamentos negativos. Então, atualmente existem muitos aplicativos no celular, né, que são aplicativos de relaxamento, de meditação, de músicas. Então, eu acho que isso pode também ser utilizado. A outra coisa que pode ser é a respiração, como eu falei, né? A respiração profunda, pausada, né? Um controle da respiração, sim. São possibilidades, conversar com alguém, ligar para um amigo, né? E aí se distrai, dá uma volta com os cachorros, né? A ansiedade, principalmente síndrome do pânico, que não dá para, as pessoas normalmente não conseguem fazer isso. Mas se elas estiverem no meio da crise do pânico e resolverem sair correndo, pegar uma esteira e
andar rápido ou sair correndo, elas queimam todos esses hormônios que vão estar que provocam essa situação. O problema é como as pessoas não fazerem isso, mas se fizerem, com certeza elas vão melhorar também. Eu lembro, Sônia, que eu fui assistir, era uma palestra de um psiquiatra e eu dei muita risada, achei bacana até. Ele falou, olha, tá sentindo, tá com pensamento negativo, tá deprimido, tem alguma coisa que está incomodando? Vai fazer faxina na sua casa. Eu achei muito engraçado. Vai dançar, música, né? Faz mexer o corpo. Olha, e não é que a faxina funciona, porque às vezes eu mesmo fico assim meio preguiçosa, meio angustiada, e você tira o seu pensamento, que está aqui interno, né? E foca nas coisas suas mesmo. E você começa a cuidar delas. Eu achei fantástico também, né? Além de vários exercícios que você está dando, que são dicas super legais, né? Tem uma pessoa que até pergunta, você atende, gostaria de perder o vício de roer unhas? Eu vi que é uma fobia, não é fobia, né? É uma coisa específica, ela descarrega a atenção, né? Se não for aqueles casos, né? Como às vezes eu pego no consultório que vai até a unha do pé, né? Tem umas pessoas tão... Sim, gente, faz isso, Sônia, sério? Se não for tirar pelinha, essas coisas, normalmente a terapia, tratar uma coisa mais grave, uma arranca-cabelo, sobrancelha, cílios, a roer unha do pé, eu acho que aí vai precisar de um diagnóstico mais formal, né? Mas roer unha, a maioria das pessoas roem. Lógico que não é esperado, eu acho que vale uma reflexão de quem faz isso, né? Eu tenho uma colega que aí, no caso, ela é psicóloga, ela conseguiu atender uma pessoa e ela aplicou a hipnose, né? E ela conseguiu auxiliar esse paciente. Então, eu acho que dá para sim, dá para trabalhar e dá para perder esse hábito, né? Outra pessoa coloca aqui, tenho medo de elevador, eu só subo acompanhado, tem como tratar? Aí é uma fobia específica de elevador, né, Sônia? Olha, as fobias, quanto mais específicas elas forem, elas são mais difíceis de tratar, né? Quanto mais generalizadas elas forem, mais fácil o tratamento. Essas terapias dão medo de elevador, medo de altura, medo de barata, medo mesmo, né? De cachorro, de animais. Muitas vezes precisa realmente de terapia, né? Porque aí você teria que trabalhar um pouco a dessensibilização desse medo para poder... E as medicações aí, eu acho que uma ação mais restrita do que a terapia. A terapia realmente é muito mais indicada. E aí tem vários tipos de terapia que podem ser até regressão, CC, tem um monte de outras. A hipnose também. Hipnose, tem várias que podem auxiliar. Né? Porque o que acontece, gente? Eu já vi casos em pessoas que transferem o problema emocional dela, que ela tem, que tem a ver com alguma outra coisa que está no nível inconsciente, e ela transfere para o objeto. Mas é isso. E aí você tem que ver na terapia realmente o que acontece. É uma transposição, né? Ela acaba transferindo e você vai ver, não tem nada a ver com a barata, não tem nada a ver com o objeto em si. Então, é válido fazer a terapia. Agora, tem alguns casos, Sônia, como eu já acompanhei num grupo de pessoas que tinham transtorno do pânico, era um rapaz que tinha fobia de avião e ele precisava muito para viajar, né, profissionalmente. E aí ele teve que ser medicado para conseguir fazer os voos, né? Isso acontece. Acontece de novo, né? Acho que aí é um tratamento que, se é tão grave, assim, é um tratamento combinado de medicação mais terapia, dessensibilização. Existem várias maneiras, né? Existe hoje simuladores que podem ajudar você a criar uma situação e daí você vai dessensibilizando e tudo. Mas esses casos, a terapia é fundamental, né? Não dá, o medicamento é muito específico do medicamento. O medicamento vai dar uma relaxada, uma melhorada na neurotransmissão, mas se não for no foco, né, do problema, eu acho que aí tá difícil. Quer dizer, então tem um medicamento que vai auxiliar para ele conseguir pegar o voo, mas ele tem que continuar trabalhando, com certeza, né? Com certeza, tratamento. Exatamente. A medicação vai facilitar para que o psicólogo trabalhe a parte, vamos dizer, do emocional mesmo, né? De como controlar essa situação. Certo. Né? E aí mais uma pergunta, né? Tem uma pessoa que comenta assim, eu não consigo ficar sozinha porque a qualquer momento vou ter uma crise.
O que faço com isso? É que, assim, na verdade, o fato não é ficar sozinho, né? Então, o fato de você não ter uma pessoa do lado faz com que você se volte mais para si mesmo, nos seus pensamentos, e provavelmente essa situação agrave a ansiedade, agrave os medos, agrave os pânicos e tudo. Né? Em geral, esses sintomas todos vieram à noite, né? Porque à noite, por todo o simbolismo, e também porque as pessoas estão mais paradas, acabam piorando, é muito mais comum, às vezes, ter essas crises à noite, né? Aí vale aquela de ligar para um amigo, pôr uma música, né? E realmente consultar um psicólogo, né? Para tratar isso, né? Isso eu sempre costumo falar nas lives, né, gente? O que a gente cria de coisa aqui dentro. As minhocas, né? As minhocas, os pensamentos. E elas saem todas à noite. À noite as minhocas saem mais ainda, ficam mais vivas, o que os pensamentos fazem com a gente é impressionante, porque aí você acaba acreditando que é real. Só que é uma coisa, não é real. Mas de tanto a pessoa pensar, eu vou ter a crise, ontem, a essa hora, eu tive a crise, então eu tô sozinha, eu vou ter. O que vai acontecer? Acaba tendo, não é, Sônia? Esta sua colocação é muito interessante, porque quem tem pânico, muitas vezes você passa o tratamento, você faz terapia, você faz tudo, você tá, né? Mas existe o medo de ter medo, o medo de ter medo. Exatamente, o medo de ter medo. E aí, você pode estar muito bem, mas a pessoa não consegue continuar a vida, porque ela... E se eu tiver, né? Eu tô bem, mas e se eu tiver a crise? Então, essa questão, eu acho que também, isso é uma questão muito de terapia, né? Você poder confiar de que foi feito o tratamento, que você consegue fazer o controle respiratório, né? A medicamento está ajudando e tudo. Então, a sequela, entre aspas, da síndrome do pânico é o medo de ter medo. Né? E aí é bastante complicado. Eu comentei até numa outra live, tem um livro que é da Geraldine Ross, que chama Vencendo o Medo. É um livro muito bom, e ela comenta uma coisa tão simples que eu achei bacana. Se você está sozinho, né, como nesse caso, essa pessoa pergunta, e de repente você pensa que a crise vai vir, olha para fora, se tem uma mesa na tua frente, passa a mão na mesa. Ela é lisa, ela é marrom. Por quê? Eu estou tirando o meu pensamento daqui dentro e estou prestando atenção no objeto. E aí eu já começo a dar uma desviada para a crise não acontecer. Não é assim, Sônia? Eu achei interessante. Tem uma pergunta que apareceu aí que eu gostaria de comentar, da Crislane Souza. Ela não consegue ser sozinha e que incomoda e que ela tem que não quer tomar remédio porque ela tem medo dos efeitos colaterais. Só confio no marido, qualquer lugar. Então, isso também é uma outra questão muito comum que aparece no consultório, que deve aparecer no seu também. Quer dizer, as pessoas têm o sofrimento, mas o medo de tomar o remédio, dos efeitos colaterais, eu acho que acaba entrando num sofrimento maior quando poderiam ter um certo alívio com a medicação. Não estou dizendo que a medicação cura tudo, mas a medicação ajuda muito. Então, a gente sempre tem que pesar, né, Fátima, os efeitos colaterais versus os benefícios, né? Então, assim, hoje a gente tem medicamentos muito seguros, remédios muito bons, com baixos efeitos colaterais, e também aí eu preciso muito no meu dia a dia do psicólogo que faz a terapia, para trabalhar essas questões, né? A questão que faz parte da ansiedade, né? Tem ansiedade de passar mal, então se eu tomar remédio de passar mal. É que tem, por exemplo, eu tenho uma paciente, eu até entendi o medo dela, diz que o primeiro medicamento ela tomou, ela teve um ataque cardíaco, assim, o coração começou a bater tão forte, ela... Então, aí que eu queria também te falar. Na verdade, os medicamentos, eles não fazem efeito imediatamente. Então, quando a pessoa toma um remédio que tem um ataque cardíaco, toma um remédio que tem uma crise de pânico, não foi o remédio que fez pânico. Porque o remédio nem fez efeito. Ele vai fazer efeito daqui a 15 dias se a pessoa segue nas crises de ansiedade do mesmo jeito. Então ela pensa e na verdade é do quadro. É do quadro da ansiedade, não do remédio. E isso é uma coisa que eu trabalho muito, eu falo muito quando eu passo a medicação nesse caso. Ela falou, parecia que é o remédio. Ela falou, olha, meu coração ia explodir. Os remédios hoje são extremamente seguros, né? Eu até brinco que para morrer do remédio tem que ser atropelado pelo caminhão do remédio, porque ele em si são extremamente seguros. Falando dos remédios modernos, os remédios mais atuais, né? Os muito mais antigos, lógico, elas tinham outras questões. Mas é importante entender a sincronia
harmonia, né, entre o tratamento, o remédio, o quadro, porque essas coisas não ocorrem ao mesmo tempo. Então, muitas vezes se explica, tal, mas a pessoa vai ir para casa, toma um comprimido, 5 minutos, eu tomei o remédio 5 minutos passando mal, o remédio nem chegou no cérebro, nem chegou na corrente sanguínea. Então, isso faz parte do quadro. E aí, o psicólogo, o terapeuta, é extremamente importante para manejar, junto com o paciente, essas questões dos medos. Sim, né? É aí que aparece o trabalho do psicólogo, né? Tem uma outra questão aqui, ó. Eu tenho síndrome do pânico, é a Marisa. Boa noite, Marisa. Eu tenho síndrome do pânico e depressão anorexia. Me trato como psiquiatra por 6 meses, estou sem terapia, sinto muita falta. Tudo volta até os medicamentos. Você tem síndrome do pânico, depressão e anorexia, né? É uma combinação aí bastante complicada, né? E realmente leva um sofrimento muito grande. Esses casos, aqueles que a gente estava comentando, Fátima, que realmente precisa de várias intervenções, né? Não é a psicologia, a psiquiatria, talvez aí uma questão de uma nutricionista que pudesse ajudar você a rever essa questão da alimentação, aí sim, talvez pensar numa medicação que tem um pouco de apetite. Então, é isso que eu falei, o manejo. E aí que entra o psiquiatra mais experiente, no manejo da medicação, porque nós temos exatamente uns 30 remédios, mas qual que é o melhor naquele momento para aquela pessoa? Né? Aí que entra a nossa expertise, né? O nosso conhecimento para poder ajudar o paciente. Tá certo. Eu acho que já tá bom. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer, Sônia? Tem muita coisa para dizer. Tem muita coisa, né? O assunto é longo. E assim, normalmente eu costumo até fazer live de 30 minutos, se não cansa, não aguenta ouvir, né? E assim, eu queria agradecer muito a Sônia por ela ter aceitado, né, fazer essa entrevista. Não se esqueça que os telefones estão aí. O zap da Sônia é o 9457 6975, tá aí no título também. E o meu é o 11 99284 0144. A Mônica está dando os parabéns aqui para gente. Mônica. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. E eu acho assim, parabéns, porque eu acho que levar informações confiáveis. Hoje a gente sabe, o mundo digital tem inúmeras informações, mas levar informações realmente seguras, informações onde a gente pode falar, se tiver dúvida, liga, ou escreva, que a gente responde. Eu acho que isso é fundamental. Eu falo para meus pacientes que o melhor tratamento é conhecer o que se tem. É verdade. Porque a partir daí você consegue, nem guerra, você tem que conhecer o inimigo para poder vencer. É verdade. A gente conhece o que a gente tem, a gente consegue fazer um tratamento adequado. E pela live é bacana porque, assim, a gente não precisa nem montar uma associação, né, Sônia? Assim, da outra vez eu vi 20 mil acessos, falei, nossa, então a gente vai se comunicando, vocês podem perguntar, eu acho muito bacana essa interação, mesmo, né? Muito bom. E assim, eu fiquei à tarde aqui no consultório da Sônia, essa mulher é espetacular, super humana. Olha, gente, os pacientes chegam aqui sorrindo, eu falo, meu Deus do céu, que é isso? Chegou feliz. Psiquiatra, as pessoas, se não forem assim, já não gostam da gente, então se a gente não for mais acolhedor, não dá, né? Mas foi muito legal a experiência aqui à tarde. Eu sentada, viu, gente, aqui na sala de espera com os pacientes, esperando o horário com essa moça aqui. Mas foi fantástico, agradeço. Mas eu que agradeço a oportunidade, Fátima, parabéns mais uma vez. Eu acho que você tem que continuar a levar essas informações, as pessoas precisam de informações seguras e informações corretas. Verdade. Né? E eu acho que isso faz parte de nós profissionais, podermos levar informações, segurança para os pacientes, o sofrimento já é muito grande. Se também não tivermos, se eles não tiverem esse apoio, fica mais difícil, né? É verdade, é verdade. Pessoal, então, assim, essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no meu Facebook, também no da Sônia, que a gente vai mandar para lá, para impulsionar, para quem precisar. E eu desejo uma ótima noite para vocês. Logo, logo tem mais, né? A gente vem com mais informações aí pela frente, tá ok? Então, bom carnaval para vocês, aproveitem, relaxem, sem ansiedade, sem depressão, né? Sem síndrome do pânico, foco no divertimento, na alegria, tira daqui, ó, da cabecinha o pensamento, tá bom? Da ansiedade. Tudo de bom aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau.